rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Fábio. Havia um garoto de temperamento bastante explosivo. Tinha um temperamento difícil, costumava agir com muita agressividade quando contrariado. Até que um desses dias, retornando para a escola, ele encontra o pai e lhe fala: pai, hoje mais uma vez eu tive um desentendimento na escola e acabei agredindo um coleguinha. Após escutar a fala do seu filho, o pai lhe pede um tempo. Logo em seguida, retorna segurando um pequeno saco e uma pequena tora de madeira e lhe diz: filho, aqui tem uma quantidade de preguinhos e eu quero lhe propor uma coisa. Todas as vezes que você achar que teve um temperamento explosivo, uma atitude impensada, intempestiva contra alguém, que você acha que possa ter causado algum dano a alguém, você vem aqui nessa torinha de madeira, pega um prego e vai lá e prega um preguinho. Tudo bem? Tá, pai, tudo bem. E assim o fez. A cada dia, a cada ação impulsiva, a cada atitude explosiva que pudesse causar algum dano ou ferir alguém, ele ia lá e pregava naquela madeira. Após determinado tempo, já havia passado alguns dias, ele percebe que já haviam poucos preguinhos, até que em determinado momento ele se dirige ao pai e fala: pai, eu já preguei praticamente todos os preguinhos na tábua, mas eu percebi uma coisa, pai. É muito mais trabalhoso vir aqui e pregar esses preguinhos na madeira do que controlar, às vezes, a minha atitude. E aí o pai lhe faz uma segunda proposta. Falou: filho, vamos fazer o seguinte. Todas as vezes que você perceber que conteve mais o seu temperamento, que pensou mais antes de agir, ou que você conseguiu reparar, agir de uma forma diferente com aqueles a quem em algum momento você feriu, você machucou, que você se desentendeu, você vem aqui e retira um preguinho desse. Tudo bem? Tá, pai, tudo bem. E aí seguiram-se os dias. E depois de um determinado tempo, o garoto retorna saltitante na direção do seu pai e fala: pai, olha só, eu consegui retirar todos os preguinhos da tábua. Isso não é legal? E aí o pai o chama para perto, põe no colo e diz: filho, vem cá, preste atenção nessa tora de madeira. Olha quantos pregos você pregou nela, que representavam as suas atitudes, as suas ações equivocadas, as suas ações impensadas. E veja, filho, realmente você conseguiu tirar todos os pregos, passando a controlar mais o seu temperamento, a pensar, enfim. Mas olha a tábua, ela já não é mais a mesma, porque ela traz as marcas de todas essas atitudes. Assim, não basta só pedir desculpas, lamentar por alguma coisa que possamos ter feito. Às vezes é necessário a reparação. Assim, com essa pequena história, nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma semana, em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Desejando do fundo dos nossos corações que todos vocês possam se encontrar em paz. Hoje estaremos trabalhando a respeito de um tema que é tão presente na vida de todos nós. Porque, quem de nós não agiu apressadamente, por impulso, sem pensar, sem refletir, e acabou gerando consequências que nós não desejávamos ou não esperávamos. Então,
Hoje nós traremos uma reflexão inspirada numa obra chamada Momentos de Decisão, do espírito Marco Prisco, sob a psicografia de Divaldo Pereira Franco, cujo capítulo refere sobre culpa e resgate. Assim nós vamos estar, a partir das reflexões trazidas por Marco Prisco, pensar a respeito da culpa e às vezes a respeito da necessidade do resgate. E este capítulo inicia com a fala de Mateus, um trecho do Cristo registrado por Mateus no capítulo 26, versículo 52, que diz o seguinte: embainha a tua espada, pois todos os que tomam a espada morrerão à espada. E fala o seguinte: enquanto você jornadeia pelo mundo, libere-se de qualquer resquício de culpa. Acerque-se da pessoa a quem você prejudicou e desculpe-se, demonstrando sincero arrependimento e buscando reabilitar-se mediante salutar atuação a favor do ofendido. Nesse primeiro trecho, Marco Prisco vem nos acrescentar, primeiro, de que nós temos que fazer um esforço para nos desvencilhar de qualquer sentimento de culpa. Sim, porque a maioria de nós boicota-se ou causa inúmeros transtornos na vida por conta da culpa paralisante. Ainda a esse respeito, ele fala: se nós, na nossa trajetória, ferimos alguém, que busquemos dentro de nós, primeiramente, o arrependimento sincero, porque o arrependimento sincero nos impulsiona ao desejo de reparar. E aí vai ao encontro, diz Marco Prisco, daquele a quem feriste, para buscar algo em favor daquele ofendido. Se você assim proceder e ele, o ofendido, não lhe perdoar, prossiga em paz. Afinal, fizeste a tua parte. Mas se ele não lhe facultar o perdão, o problema é dele. Se, porém, você não se reconciliar com ele, o problema é seu. Não constranja pessoa alguma a viver com você. Familiar, amigo, afeto da alma. Inste com delicadeza e amor, atestando a excelência dos seus sentimentos em relação a essa pessoa. Todavia, não impeça que vá adiante. Precisamos, às vezes, entender o momento pelo qual a pessoa passa. Então, por mais que nós possamos esclarecer aquilo que nós tentamos considerar em termos de sentimento, mas devemos entender que nem todos estarão na condição de acolher, às vezes, o nosso pedido de desculpas. A vida ensina mais tarde pela dor o que hoje se nega a aprender pela afeição. Olha só, eu vou repetir. A vida ensina mais tarde pela dor o que hoje se nega a aprender pela afeição. Se lhe pede para tentar por conta própria, não lhe recuse a bênção da experiência pessoal. Se, porém, você criar impedimentos, vencido pelo egoísmo, amargará ter a presença no corpo com a alma distante, caso não se volte contra você, envenenando-lhe as horas. Mantenha como lâmpada acesa a sua consciência de dever retamente cumprido. Mantenha como lâmpada acesa a sua consciência de dever retamente cumprido. Porque quando nós temos essa certeza do dever cumprido, não nos resta requício de culpa. Quando nós nos esforçamos ao máximo para dar o nosso melhor e mesmo assim o resultado não foi o esperado, que nos reste a certeza de que fizemos e que demos do nosso melhor. Isso não abre espaço para culpa posterior.
Nenhum prazer conseguido mediante o abuso, a confiança do próximo, ou decorrente do espinheiral que se deixa pela estrada percorrida, vale o preço da rude retribuição. Nenhum prazer conseguido mediante abuso à confiança do próximo ou decorrente do espinheiral que se deixa pela estrada percorrida, vale o preço da rude retribuição. Aqui ele fala, não existe momentos de prazer, de bem-estar, de contentamento, quando o preço disso está à custa, às vezes, da felicidade de alguém, da confiança de alguém, ou quando deixamos para trás um lodaçal de tragédias ou de infelicidades. Se você enganou ou corrompeu alguém a troco de transitórias satisfações, descobrir-se-á repulsivo perante si mesmo amanhã ou depois. Enganando alguém ou corrompendo a troco de satisfações transitórias, fugazes, nós amealharemos para nós sensações repulsivas em relação a si mesmo. E isso fala de um momento, de um movimento psíquico ligado ao rompimento da nossa própria consciência. Não é o outro que nos condena com o dedo inquisitor, mas é a nossa própria consciência que começa a propagar, a reverberar, nos anunciando que aquilo que hoje estamos vivendo de bem-estar ou satisfação custou um preço muito alto para alguém. E aí, ele segue, o importante não é que o próximo conheça o seu gravame, mas que você saiba do agravo cometido. Então, muitos passam até incólumes, não são nunca descobertos nas suas atitudes infelizes e acham que isso é o bastante. Mas, na verdade, a gente não foge à consciência. Então, devemos ter sempre a certeza de que não podemos escapar da nossa consciência. Diante disso, nós faremos e teremos a mesma atitude diante dos outros ou só diante de nós mesmos. O acidente desta ou daquela natureza que o vitimou, talvez não fosse um impulsivo kármico de seu pretérito espiritual. A imprudência que você assume em qualquer situação engendra um processo de causa e de efeito que passa a gravitar em torno de você, porque nós não escapamos a essa lei, a lei de causa e efeito. Somos livres para semear. A semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. E disso nós não nos escapamos. É uma lei da natureza, é uma lei natural. As leis, a ordem, a disciplina são processos educativos que devem ser respeitados. Se nós adotarmos isso como um princípio fundamental na vida, de que as leis, a ordem, a disciplina, e trazendo isso para as nossas vidas, dificilmente nós haveríamos de sofrer depois as injunções da culpa, que tanto dilaceram e corrompem a alma, inclusive roubam as energias, porque há quem fique aprisionado no sentimento de culpa e não consegue dar um passo adiante, por conta de atitudes impensadas e equivocadas que geraram consequências graves, consequências infelizes, e aí a criatura não se perdoa e paralisa, às vezes, vidas sucessivas por conta da dificuldade do auto-perdão e pela mobilização gerada pela culpa. Não creia que só acontece o que deve acontecer. A sua conduta altera para melhor ou para pior o seu esquema evolutivo conforme a direção que você conceda. Então nós somos artífices da nossa própria vida, da nossa própria história. Somos construtores desse grande edifício que representa a nossa trajetória espiritual, a nossa trajetória evolutiva. Depende das nossas atitudes, o bom ou o mau direcionamento.
Diante dos que passam aureolados pela glória aparente, ou desfilam no carro do poder transitório, ou demonstram fruir da vida o máximo, não se deixe ralar pela inveja, ou anele estar no lugar deles. Muitos convertem os tesouros da harmonia e os bens do espírito em tormentos inconcebíveis, a fim de se banquetearem no topo da montanha da ilusão, donde caem, não raro, fragorosamente. Aqui Marco Prisco vai nos falar que às vezes nós podemos até ter atitudes de inveja para com aqueles bem-sucedidos, aqueles que esbanjam popularidade, fama, dinheiro, mas que muitos deles consomem os tesouros da harmonia e da paz interior e que vivem às vezes sob cobertores de seda, mas o travesseiro não é macio. Como bem fala um grande provérbio, não existe travesseiro mais macio do que uma consciência limpa. Então, às vezes, não conseguem dormir, porque a sua consciência martela, condena a todo instante, revelando das grandes atrocidades, das rupturas de valores e de consciência que a criatura adotou em nome do afã-prazer ou do poder a todo custo. Se alguém adquiriu fortuna e triunfo lesando seus irmãos, ele está enfermo. Aqui ele fala de uma atitude profilática para nós, ao anunciar que essas criaturas estão enfermas e que, posteriormente, todas as, entre aspas, possíveis benesses adquiridas e as felicidades momentâneas terão um preço alto na posteridade. Porque mais cedo ou mais tarde serão convocados pela vida, pelo movimento natural da vida, à reparação. Se você anelar por percorrer a mesma estrada, encontra-se em processo de contaminação da doença perigosa que a ele vitimou. Não há outra alternativa senão a da honrabilidade evangélica. Muito bem acentuou Jesus advertindo a Pedro: embainha a tua espada, pois todos os que tomam a espada morrerão à espada. E por extensão, deixou o ensino de que as ações incorretas não sustentam os ideais nem as aspirações certas. Nenhuma violência sobrevive sem criar reações violentas. Lembremos da história do preguinho da tábua. Os meios escusos não se fazem dignos, porque objetivem nobres fins. Aqui ele nos faz uma advertência. Os fins não justificam os meios. Ou seja, os meios escusos não se fazem dignos, porque objetivem nobres fins. Não se faculte culpa de qualquer natureza, a fim de que progrida feliz, sem os acúlios da aflição desnecessária. Sem os acúlios da aflição desnecessária. Ou seja, aqui mais uma vez ele nos fala, nos traz uma atitude profilática. O que haveremos de semear espinhos na nossa estrada, entendendo que mais cedo ou mais tarde nós acolheremos? Se ansiamos tanto por uma vida plena de felicidade, por que não semear as boas sementes? O preço da reparação às vezes é muito duro, às vezes vem a seco, mas é necessário. Mas por outro lado, lembremos da grande misericórdia divina, porque às vezes entre a nossa ação infeliz e a sua consequência, no meio existe a misericórdia divina. Então, às vezes, as consequências dos nossos atos, revertida contra nós mesmos como uma tentativa e uma forma de reparação, é infinitamente menor do que aquilo que causamos. Não é à toa que Jesus havia dito que o amor cobriria uma multidão de pecados. Aqui Jesus equalizava o poder do amor. Por entender o nosso processo ainda de ignorância,
por entender que somos ainda seres a caminho da luz, que às vezes cometemos tantos erros, às vezes no afã de acertar. Mas a grande importância está na vontade e na intenção. Agir de forma consciente, premeditada, tem uma consequência grave. Mas agir por ignorância e lá na frente colher os louros ou colher as consequências ruins dessa postura faz parte do nosso processo de aprendizado. As dores vêm como alternativa de crescimento. A culpa dilacera, corrói por dentro, mas ela deve ser como esse grande sinal de alerta que nos aponta de que algo precisa ser modificado. Não a culpa que paralisa, que faz a gente olhar para si, ver ainda a sombra que habita em nós e ficar num exercício de auto-martírio, de autoflagelação. Porque Jesus já vinha nos ensinando e nos ensinou que não é o autoflagelo que nos impulsiona na direção do progresso. Precisamos sim tomar a consciência do erro e isso gera culpa. A culpa ela só acontece quando nós vemos e percebemos na consciência a nossa atitude infeliz, mas que possamos dar o passo seguinte, que é o da reparação. Marco Prisco nos deu vários exemplos. Se vamos na direção de alguém a quem ferimos e pedimos humildemente, expressando os nossos sentimentos verdadeiros, e mesmo assim o outro não nos perdoa, que tenhamos a serenidade e a tranquilidade de que fizemos a nossa parte. Mas se nós é quem não perdoamos, aí o problema passa a ser nosso, e aí precisamos sim reparar. Precisamos sim dar um outro salto quântico de mudança nas nossas vidas, porque aí a reparação sim é um movimento extremamente importante e necessário para que a gente possa fluir nos caminhos da vida com mais leveza, sabendo que podemos errar novamente lá na frente, mas tendo a certeza de que a nossa vontade sincera é de fazer e de doar sempre o melhor que podemos. E aí, nesse movimento proativo e positivo, não haveria, pois, espaço para essa culpa que nos adoece, porque nós teremos um outro movimento e um outro sentido, perdoar a si mesmo, para que depois possamos assim perdoar as consequências do outro. Porque perdoando a si, a gente entende que nós somos falíveis, somos passíveis de errar, e que se nós olhamos e identificamos isso em nós, também podemos identificar a possibilidade que o outro também traz de cometer erros. Assim, trazendo mais uma reflexão nesta noite, desta feita falando sobre culpa e reparação. Nós agradecemos mais uma vez a companhia agradável e gentil de todos vocês. Agradecendo a paciência por deixar 30 minutinhos do tempo de vocês para nos escutar, trazer as reflexões dessas almas nobres que transitaram sobre a Terra, mostrando-nos os caminhos possíveis para esse autoencontro, para essa autoiluminação. Assim, ao tempo em que concluímos, também fazemos o nosso convite semanal para visitar o nosso canal no YouTube, no Facebook e também no site, que foi reformulado, que está lá tão bonito, lindo, que traz canções, que traz matérias interessantes a respeito de diversos temas, evangelhos, sugestões de leitura a partir de crônicas e reflexões desses mesmos livros. Podem ver programas que vocês deixaram de assistir, pode também ir lá no canal do YouTube para ver os programas já gravados. Permitam-se, se deem essa oportunidade de enriquecer-se desse conhecimento iluminativo, iluminando cada vez mais as suas horas. Agradeço mais uma vez a companhia de todos, estimando que nessa semana todos vocês possam estar em paz e que seja uma semana de muito aprendizado,
de muita iluminação interior, sempre com a companhia do Mestre Jesus aqui no coração e pertinho de nós, que, como nos lembra Joana de Ângeles, jamais se afasta de nós, mesmo não sendo convocado. Agradeço mais uma vez a generosa companhia e que, se for da vontade do alto, que semana que vem possamos estar juntos em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Muita paz para todos vocês. Tchau!